Pessoal, Fábio Yamaguchi aqui mais uma vez com vocês, compartilhando o estudo desse livro que aqui iniciamos, Reminiscências de um Especulador Financeiro, hoje para a nossa aula de número 10, ok? Vamos aqui a um capítulo um pouco longo, que é o capítulo 10 também desse livro, compartilhar aqui o que ele nos ensina para juntos crescermos, ok? E já aproveito, pare tudo o que você está fazendo agora e não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe, dê um like, ok? Ative as notificações, faça tudo aquilo que é importante para o canal crescer, porque eu conto com você, ok? Espero estar te ajudando. Então vamos para o livro. Então, já se inscreveu? Já deu um like? Então vamos lá. Vou começar lendo o capítulo 10, então. O reconhecimento de nossos próprios erros não nos deve beneficiar mais que o estudo de nossos sucessos. Mas há uma tendência natural em todos os homens de evitar a punição. Pois é. A gente não quer ser punido, a gente não quer sofrer, sentir dor, né? Aí quando você move aquele seu stop loss, o que está acontecendo? Você está evitando a punição. Mas vamos continuar. Quando você associa certos erros com uma derrota, não deseja uma segunda dose e, logicamente, todos os erros no mercado de ações ferem-lhe em dois pontos delicados: sua carteira e sua vaidade, ok? Esse é um dos problemas que nós temos, porque muitas das vezes não ficamos tão incomodados quando perdemos o dinheiro, mas quando o nosso ego é ferido, como ele diz aqui, quando a nossa vaidade é ferida, né? Então, e todas as vezes que a gente evita a punição por causa da nossa vaidade, né? A gente sofre não só no ego, mas também na carteira, né? Toda vez que movemos o nosso stop loss. Mas vou lhe dizer uma coisa curiosa: um especulador de ações algumas vezes comete erros e sabe que os está cometendo. Pois é, todas as vezes que eu falar ações, porque eu já falei para vocês que ele é um trader de ações, você traga para a nossa atualidade, o nosso mercado de Forex, ok? Então, ele diz aqui que todas as vezes que, né, vou ler de novo, mas vou lhe dizer uma coisa curiosa. Um especulador de ações algumas vezes comete erros e sabe o que está cometendo, não é assim? Você sabe que está errado e mesmo assim vai lá e comete o erro, né? Eu também sou assim, você também é assim. Quer dizer, eu já posso dizer que hoje eu não faço mais isso, mas tem vezes que dá aquela coçadinha nos dedos, né? Mas a gente tem que aprender a se controlar. Espero que no canal você esteja aprendendo tudo aquilo que você precisa para aprender a se controlar. Então, veja o que ele continua dizendo. E após fazê-lo, ele perguntará a si mesmo: por que eu fiz? E depois de pensar friamente a respeito, muito tempo depois que a dor da punição tiver passado, ele poderá aprender como chegou a cometê-los e quando e em que ponto específico de sua operação, mas não o porquê. E então ele simplesmente dará nomes a si mesmo e deixará passar. Pois é, depois que passa, quando você erra, você vai se perguntar: por que eu fiz isso? Você vai lá fazer aquele backtest, aquela análise no final de semana das suas operações e fala: nossa, por que que eu fiz isso? Né? Se você não tem um diário, como já disse em outras aulas, você talvez até nem se lembre, mas você vai sentir aquela dor de ter feito o que não era para fazer, o errado, e você sabia que estava errado, mas no momento, no calor do momento, né, que o mercado, como já disse, ele vai direto às nossas emoções, e você acabou, né, cometendo um erro ciente, e agora depois da análise você está mais ciente ainda, né? Mas com o tempo você vai se esquecer disso. E esse é o perigo, porque daí com o tempo você se esquece disso e você comete eles novamente. Né? Por isso que é bom você deixar tudo marcado, você criar regras, né? E você aprender, como ele disse num capítulo anterior, não lembro qual foi a aula, onde ele aprendeu aquela valiosa lição da proibição, para você se proibir, né? Então, continuando. Logicamente, se um homem é esperto e afortunado ao mesmo tempo, não cometerá o mesmo erro duas vezes, mas cometerá qualquer um dos 10 mil irmãos ou primos do erro original. A família erro é tão grande que sempre há um deles por perto quando você quer ver o que pode fazer na linha da tolice. Pois é, muitas das vezes eu já passei por isso e às vezes até, confesso que às vezes, algumas vezes eu falo: nossa, né? Eu estou gravando vídeo e estou cometendo às vezes esses erros infantis. É exatamente isso, você aprende, você cria regras, ok? Você é humano,
você tem sentimentos, né? O mercado existe decisão constante, ok? Atenção constante, né? Concentração. E você comete um erro. Mas não porque é o mesmo erro do que você cometeu no passado, pois ali você já o identificou, você já o proibiu, mas os primos, os irmãos deles que estão ali te rodeando o tempo todo, né, vão lá te cutucar para te levar para o mau caminho. E esses também são aqueles que a gente tem que cortá-los, né, e deixá-los longe de nós, né. Agora eu vou ler mais um parágrafo e eu vou parar esse vídeo por aqui para não ficar comprido, e a gente vai dividindo o capítulo, ok? Já vou adiantando aqui, eu já fiz um vídeo introdutório dizendo que eu vou começar a compartilhar a estratégia no gráfico, ok? Do autor. Como que ele pensava, como que ele operava. Então eu vou deixar assim, feito esse vídeo, vai ser a nova fase do canal, vou começar a gravar, compartilhar e ensinar como ele faz no gráfico. Por isso, se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, dá um like, compartilhe, ok? Ative as notificações, porque senão quando começarmos e você não estiver atento, não estiver inscrito, não estiver com as notificações ativadas, o bonde vai passar e você vai perdê-lo. Mas fica gravado no YouTube, não se preocupe não. Continuando mais um parágrafo para terminarmos. Dinheiro não dá a um operador mais conforto, porque rico ou pobre, ele pode cometer erros e nunca é confortável estar errado. Mais uma vez ele entra no ego, né? E quando um milionário está certo, seu dinheiro é simplesmente um de seus servos. Perder dinheiro é o menor de meus problemas. Um prejuízo nunca me preocupa depois que ocorre. Esqueço da noite para o dia. Mas estar errado, ao invés de ter prejuízo, é a que causa o dano para a minha carteira e para a minha alma. Você vê que também ele era orgulhoso. Embora ele tenha em um certo momento a humildade de reconhecer que não era a sua capacidade que o fazia ganhar dinheiro, mas aquele controle emocional que ele conseguiu de esperar a oportunidade boa, a hora certa. Aqui ele diz que quando ele erra, ele não consegue nem dormir, vamos dizer assim, né? Ele diz aqui que quando ele perde dinheiro, ele esquece do dia para a noite. Mas quando ele está errado, dói na alma, né? É o ego ferido. Fica uma lição para a gente que nós não temos que ter esse sentimento dentro do mercado. Nós temos que ser neutros, ok? Eu já li, não sei se foi nesse livro ou em outro, que diz que quando ganhamos não devemos ficar eufóricos. E quando perdemos, não devemos deixar nós mesmos acharmos que o mercado define quem somos. O mercado não define quem você é, o mercado não define quem eu sou. O mercado simplesmente ele consegue colocar para fora aqueles nossos defeitos internos, que muitas das vezes, em muitas outras áreas, nós conseguimos controlar. Por exemplo, você pode ter percebido, né? Que eu estou com uma camiseta do esporte que eu pratico, que é o Karatê. A disciplina do Karatê nem se compara com a do trader. A do trader é muito mais difícil. Ok? Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula.